Olá, meus irmãos seminaristas, estamos de volta, graças a Deus por ter terminado mais uma disciplina e agora estamos iniciando um novo período de aulas e desta feita com a disciplina ética cristã. É uma disciplina bastante discutível, porque é necessário que todos nós que temos algum cargo ou pretendemos dar prosseguimento à obra do Senhor Jesus por meio do ministério que Ele nos outorgou para que cumpríssemos, precisamos conhecer de certo esta disciplina importante chamada ética. E no nosso caso, a ética cristã. Nós vamos, no decorrer destas aulas, entender a diferença entre ética e ética cristã. Vamos orar ao Senhor para dar início a esta disciplina. Senhor nosso Deus, neste momento, diante de Ti, entregamos agora, Senhor, as nossas vidas para que possamos compreender, Senhor, qual o propósito desta aula, desta disciplina, deste curso em nossas vidas. Queremos te pedir a tua bênção sobre todos os alunos, todos os seminaristas, Senhor, que estão imbuídos neste espírito de te buscar, de buscar conhecimento, baseando-nos na tua santa palavra. Te agradecemos pela nossa igreja, que tem nos proporcionado estes momentos de grande significado para as nossas vidas e para os nossos ministérios, para os nossos trabalhos na igreja. Te agradecemos pela pessoa, nosso pastor presidente. Também te apresentamos o nosso pastor Silas Teodoro, nosso coordenador de cultura bíblica da igreja. Toma nas tuas mãos e que possamos desenvolver mais este trabalho durante este período a nós reservados. Nós agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Prezados irmãos seminaristas, vamos estudar a ética cristã e vamos nos basear no nosso livro-texto, que em breve estará em suas mãos, e também nós vamos nos basear, logicamente, naquele conceito bíblico de ética. E aí nós estaremos falando sobre a ética cristã, a ética que tem como base a palavra de Deus. Mas antes vamos tecer comentários sobre os conceitos de ética. O que é ética? Os conceitos de moral. O que é moral? E vamos também falar do caráter. Na verdade, isto aí está tudo incluso dentro desse assunto importantíssimo que é a nossa disciplina ética. Vamos também tratar, dentro do assunto ética cristã, da ética ministerial. Vamos falar sobre a ética do obreiro, né, do pastor em relação à igreja. Vamos falar sobre as qualificações éticas do obreiro, né, ou do líder eclesiástico, daquele que trabalha com os grupos na igreja. Vamos falar também sobre a relação ética desse líder, desse obreiro ou dessa obreira com a sua família. E, logicamente, em relação à comunidade em que ele ou ela está ou estão inseridos. Antes, porém, nós temos um texto bíblico muito interessante que está na carta do apóstolo São Pedro
no capítulo 2, quando a partir do versículo 11, ele instruindo sobre a conduta dos cristãos, ou a conduta do crente no meio dos pagãos, ou no meio da sociedade humana comum, e ele estava também nesses textos, ele estava levando em consideração os deveres dos servos cristãos e da submissão às autoridades. Observem bem que nós estamos falando sobre conduta, esta palavra conduta ou comportamento, ela deve ficar bem patente diante de nós com relação a esta disciplina. Nós temos no curso de preparação de obreiros da nossa igreja, o Cefal, nós temos uma disciplina também, além de ter ética cristã no Cefal, nós temos também uma disciplina chamada submissão e autoridade. Aí os obreiros precisam estarem atentos para esta disciplina que nós acabamos de mencionar, submissão e autoridade, além de também terem aulas sobre ética cristã. Mas no nosso caso, nós queremos apenas ressaltar a importância de nós conhecermos a ética cristã. Então, todas as vezes que nós vamos falar sobre ética cristã, deve vir ao nosso pensamento o comportamento do cristão, a conduta do cristão, as atitudes do cristão em meio à sociedade. E na outra disciplina do Cefal, quando a gente fala sobre submissão à autoridade, aí vem uma outra palavra muito interessante, muito importante, que é a obediência. Obediência. Ele diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam de mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Até o versículo 17. O versículo 12 é o que nós tomamos como base para a nossa disciplina, porque ele diz assim, olha, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele está fazendo valer aqui que o cristão deve ter um viver baseado nesse comportamento honesto, nesse comportamento que glorifique a Deus. As obras produzidas pelos crentes devem glorificar a Deus, mesmo pelos homens infiéis,
Por isso que no título do texto ele diz acerca da boa conduta no meio dos pagãos. Então daí nós temos já a ideia de que é que trata a ética cristã. Então nós iniciamos nesta hora dizendo acerca de ética. O que é ética? Vamos conceituar ética. Ou definir o que seja essa ética. A etimologia da palavra ética, ela deriva do grego ethos, que significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Então, quando a gente fala em ética, a gente tem que visualizar, vivermos esta ética, sabendo que ela aponta para comportamento, atitude, modo de ser. Então é isso que a palavra ética indica. Ela se relaciona também à reflexão do nosso comportamento e atitudes morais. Então, moral. O que é moral? Essa palavra moral, ela vem do latim mors. Essa palavra significa um conjunto de valores, normas, regras e princípios que norteiam a conduta humana em sociedade. Então veja como eles estão bem relacionados. A gente observa que algumas pessoas não conhecem. Até nós dizemos daquelas pessoas que têm ética, mas que mesmo não conhecendo na teoria, praticam a ética por formação, por educação. A pessoa cumpre a ética mesmo sem saber, na teoria, não somente o que é ética, mas os seus assuntos ligados à ética. Quando nós dizemos que a pessoa é uma pessoa imoral, é porque ela é contra. Veja bem, o prefixo i, não é? Imoral. Esse prefixo i significa negação, significa contrário. Então a gente diz assim, a pessoa é uma pessoa imoral. Ela é contrária a esses padrões, a esses princípios que norteiam a conduta humana em sociedade. Então, por exemplo, você vive numa sociedade cristã chamada igreja. Esta sociedade cristã chamada igreja, ela tem normas, ela tem valores, ela tem um conjunto de regras. Essas regras, elas devem ser obedecidas por todos aqueles que participam dessa sociedade. Mas, vez por outra, você vê pessoas indo de encontro a essas normas, deixando de cumprir essas normas. Essas pessoas, elas são pessoas imorais. Agora, tem uma palavra também que é amoral. Tem a palavra amoral, a palavra imoral e a palavra moral. A palavra amoral significa a pessoa que não tem moral, ela não conhece, ela não estudou, a ela não foi ensinado nada de moral. Então ela é uma pessoa amoral, que não tem moral. Agora a pessoa imoral é a pessoa que é contra, ela conhece as regras, ela conhece os princípios, não é, que norteiam a conduta humana em sociedade, mas ela contraria, aí é diferente, tá bom? Então isso é moral. Quando a gente fala também em ética, a gente estuda tanto a ética propriamente dita, como a moral e também o caráter, né? O que é o caráter? Essa palavra caráter, ela é um termo usado em psicologia como sinônimo de personalidade, né? Então, quando a gente fala caráter, na psicologia,
a psicologia entende como sendo a personalidade. Em linguagem comum, o que é caráter? Caráter descreve os traços morais da personalidade. Isso é que é caráter. Então, para a gente entender ética, moral, dentro da moral você tem a pessoa amoral, aquela que não tem nenhuma moral, não aprendeu nenhuma moral, não viveu nada de moral, e a pessoa imoral, aquela pessoa que é contra a moral. Aí vem o caráter, que é aquilo que descreve os traços morais da pessoa, ou da personalidade. Agora, quando a gente também estuda ética, aí nós agora mudamos da ética e vamos para a ética cristã. Então, a diferença entre ética e ética cristã é que a ética cristã é a ciência que trata das origens, dos princípios e das práticas, do que é certo e do que é errado, à luz das Sagradas Escrituras. A ética em si, normalmente, ela mostra à pessoa, né, os princípios, as práticas do que é certo e do que é errado. Quer dizer, o senso de juízo, a pessoa saber distinguir o que é bom do que é mal, o que é ruim do que é bom. Agora, quando a gente parte para a ética cristã, aí a ética cristã, ela trata das origens, dos princípios e das práticas do que é certo e do que é errado, à luz das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus nos mostra o que é que o crente e como o crente deve proceder. Embora a gente vai ver que normalmente o que a Bíblia ensina serve para aqueles que não são crentes, todavia, os crentes é que devem absorver com mais intensidade esses ensinos e essas práticas. Por isso que nós dizemos que a Bíblia ela é a regra de fé e prática para a vida do cristão, ou a regra de fé e conduta. É ela que nos ensina como nos comportar diante da sociedade que nos olha e que tem-nos como exemplo. Tem como exemplo. Observe o que a Bíblia diz assim: nós, pois que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, né? E sigamos. Então, vejam que a palavra de Deus verdadeiramente ela nos ensina, ela nos mostra como devemos proceder. Então, a ética cristã é isso aí. A ética cristã ela leva em consideração a luz da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Então, quando a gente fala em ética, comportamento, a ética cristã é comportamento baseado nas Escrituras Sagradas. Porque você vai ver várias sociedades no mundo que não têm a palavra de Deus, não têm as Escrituras Sagradas. E eles têm as suas regras, seus princípios de comportamento. E eles obedecem. Então, o crente é diferente. Ele tem uma base sólida, que é a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, ele deve pautar o seu comportamento, a sua conduta, o seu proceder. Por isso que Pedro, ele aqui mostra a boa conduta, né? Quer dizer, a ética. E aí a gente vê que é como se a ética cristã, ela caminhasse quase que em direção oposta ao comportamento da sociedade humana comum. Então é isso que nós temos
de estudar. Dentro desse aspecto da ética cristã, que agora a gente só vai mencionar a ética cristã, nos cursos teológicos, nós temos várias disciplinas que aplicam a ética cristã. Nós temos, por exemplo, uma disciplina chamada ética musical, nós temos ética pastoral, ética ministerial, ética teológica, tudo são éticas que se baseiam na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Então falamos sobre o caráter, falamos sobre a ética cristã. Vamos rapidamente aqui falar sobre a ética cristã ministerial. A ética cristã ministerial, ela leva em consideração os ministérios. E quando a gente fala de ministérios, nós precisamos ir para a palavra de Deus, lá em Efésios, carta do apóstolo São Paulo, aos Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Vamos ler? Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ele fala aqui sobre os ministérios e ele fala sobre como o portador daquele ministério deve proceder e por quê deve proceder daquele jeito. Então vejam que Paulo, ensinando sobre os ministérios, ele aponta os ministérios. Nós estamos falando aqui de dons ministeriais. Quando a gente fala dons, nós estamos falando daquilo que se recebe para se exercer, né? Deus deu dons aos homens. E entre esses dons, nós temos os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons espirituais são aqueles que mais tarde nós aprendemos com o próprio apóstolo Paulo sobre dons de profecia, visão, discernimento de espíritos, operação de milagres, dom do conhecimento, né, e etc. Esses dons espirituais que Deus concede à igreja. Né? E Ele concede à igreja esses dons, e aí pessoas dentro da igreja, Ele designa algumas dessas pessoas dentro da igreja para, de posse desses dons, fazer com que a igreja seja edificada. Da mesma forma, Paulo apresenta aqui no capítulo 4, que lemos de Efésios, os dons ministeriais, né? Dons espirituais e dons ministeriais. E ele diz assim, ele mesmo. Quem é ele mesmo? Deus, ou Jesus, né? O Senhor da igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, que é um ministério, outros para profetas, que é outro ministério, outro para evangelistas, que é outro ministério, outros para pastores, que é outro ministério, e outros para doutores. Algumas versões falam doutores e mestres. São dons ministeriais, são ministérios, de sorte que todos dentro da comunidade eclesiástica, dentro da igreja, possa exercer um destes ministérios. Quando a gente fala os pastores, que ele fala aqui
e outros para pastores, dentro desse ministério de pastores estão os bispos e os presbíteros, que em Atos dos Apóstolos e em outras cartas de Paulo, ele chama de anciãos. Anciãos. Quando nós falamos em anciãos, no nosso entendimento, parece pessoas velhas, né? Mas não é pessoas velhas, pessoas idôneas, diferente de pessoas idosas. Qual é a diferença então de ser idoso e ser idôneo? De repente uma pessoa não é idosa, mas é idônea. É uma pessoa centrada, é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que além da sabedoria tem conhecimento, é uma pessoa que busca da parte de Deus ter sabedoria, e aí Deus concede esta pessoa dentro da igreja para um desses ministérios. Os pastores apacentam, cuidam do rebanho, alimentam o rebanho, como nós já falamos, né? Quando tratamos da liderança do pastor, e o pastor, no caso, faz esse trabalho, que é muito importante, lida diretamente com as ovelhas. O bispo é aquele que assume uma região eclesiástica, que algumas igrejas protestantes e até mesmo a igreja católica fala uma cúria, uma diocese. Então é o bispo, ou seja, a função de ser um superintendente. Então é um pastor de pastores, como é o caso do pastor presidente. O pastor presidente, ele além de ser um pastor local, ele é um bispo, porque ele é o superintendente de outros pastores, os dirigentes das congregações, das igrejas que estão subordinadas a essa sede. E os presbíteros, que são aqueles designados para junto com o pastor, junto com o bispo, e por isso ele é um pastor, cuidar das ovelhas no que diz respeito ao ensino, principalmente ao ensino. O presbítero é um pastor que deve saber ensinar. Por isso presbítero, né? Que é um pastor local. O presbítero ele pode ser designado pelo bispo, no caso o pastor superintendente, para dirigir uma igreja, para dirigir uma congregação, para ir resolver alguma questão doutrinária naquela igreja, naquele campo onde está havendo esse problema. O presbítero, que é chamado de ancião. Os doutores, né, ou mestres, são aqueles que Deus dá a capacidade de discernir, né, de interpretar a sua palavra e distribuir essa interpretação com muito zelo, com muita qualidade. Esses são os doutores e mestres da palavra. Quando a gente, nas nossas igrejas, a gente observa também outros ministérios, que são ministérios, vamos dizer, secundários, porque não existe ministérios secundários, mas são ministérios auxiliares, que são, no caso, os diáconos, né? Os diáconos e as diaconisas, que é um ministério excelente, o ministério da beneficência, que foi colocado dentro da igreja para fazer frente às necessidades de suprimento, né, das ovelhas carentes, das ovelhas necessitadas. Então, dentro desses ministérios, as pessoas que são responsáveis por assumirem esses ministérios, eles devem conhecer ética. Eles devem conhecer ética para que haja um comportamento entre eles, um respeito, um temor dentro da palavra,
quando a Bíblia diz considerando-vos uns aos outros como superiores a si mesmos. Está escrito, considerando-vos uns aos outros como superiores a si mesmo. Quando nós falamos lá em liderança, nós falamos que existem os líderes, existem aqueles que são líderes maiores dos líderes. Quer dizer, a hierarquia. E isto na igreja, ela funciona dessa forma. Não que haja uma distinção. Quem é maior aqui? É o apóstolo ou o profeta? É o evangelista ou é o pastor? Não. Não é essa hierarquia. Essa hierarquia, ela é criada pela igreja. Ela é criada pela igreja. Ela é criada pelas denominações. Mas, biblicamente, elas não têm essa distinção. Não tem essa distinção de hierarquia no caso desses ministérios. Cada ministério desse foi dado à igreja para o aperfeiçoamento. Está escrito no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não há uma escadinha. Apóstolos, profetas, pastores, não. Agora, cada um desses elementos do ministério que assumem esse ministério, eles devem conhecer a ética e o respeito, a reverência entre si, para cumprir o que a palavra diz, considerando-vos uns aos outros como superiores a si mesmo. Aquele que é maior, como Jesus apresentou, e nós vimos na aula de liderança, ele lavando os pés aos discípulos. Aquele que é maior, que seja o vosso servo. Então, a ética, ela diz muito desse respeito, dessa reverência que deve haver. No caso, aí nós estamos falando dentro da ética cristã, né? A ética ministerial é o ramo da ética que apresenta o padrão que deve o obreiro possuir para vir a desenvolver um ministério eficaz. Para que o obreiro desenvolva esse ministério com excelência, com eficácia, ele deve observar esse padrão que nós dizemos ética ministerial, que está ligada diretamente à ética cristã, porque está baseada na palavra de Deus. Mateus escreve Jesus ensinando sobre a árvore boa que dá o fruto bom. Então veja, no versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Continua dizendo assim, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Então, no caso da ética ministerial, deve haver uma observação onde a luz de Cristo venha resplandecer em suas ações, pois assim como o fruto é determinado pela espécie de árvore, como nós vimos aqui, o ministério inteiro de um homem de Deus será qualificado pelo tipo de homem que é. Então você observa um homem de Deus, o tipo de homem de Deus. Então você já sabe que, de acordo com o seu proceder, com a sua relação dentro da igreja, o seu ministério será profícuo, apresentará resultados bons, porque você conhece que aquele homem, entre aspas, ele é bom, ele é um bom obreiro, ele é um bom pastor, ele é um bom ministro. Então, a ética ministerial, nós vimos que é a ética que apresenta o padrão que deve o obreiro possuir para vir a desenvolver um ministério eficaz. Para se ter um ministério eficaz, é preciso que seja observada essa ética ministerial. Lá em Efésios 5:21, o mesmo diz, sujeitando-vos
uns aos outros no temor de Deus. Então essa ética ministerial, ela deve ser observada pelos obreiros. Por exemplo, nós temos nosso ministério, nós temos cerca de 38 congregações. São 38 pastores. Esses pastores, eles devem observar esse padrão de comportamento para que não contrarie. Eles recebem uma orientação única do nosso pastor presidente, essas normas, essas orientações, elas devem ser seguidas de forma que haja um padrão de comportamento. Eu não posso contrariar de forma nenhuma o meu colega de ministério que dirige a congregação tal. Eu tenho que observar qual é o padrão estabelecido, não somente pela Bíblia, mas também pela administração da igreja. Por isso que ele diz assim, olha, sujeitando-vos uns aos outros, nessa afirmação de que deve haver um respeito, um mútuo entrosamento entre os obreiros, né, principalmente entre os pastores, dirigentes das igrejas ou os líderes dos grupos dentro da igreja. Não pode haver divergência, deve haver um respeito. Isso aí é ética ministerial. Quando os fariseus, os publicanos vinham de encontro a ele, ele procurava com uma palavra dissuadir aquela ideia de afronta. E aí lá em Marcos capítulo 3, versículo 25, quando disseram que ele expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios, ele disse assim, olha, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então esse texto, embora isoladamente sirva para nós ministros, para nós líderes, para que nós não possamos incorrer nesse erro de dividir a casa, ou seja, de não compreendermos mutuamente, nos compreendermos uns aos outros, para que haja um entrosamento, para que haja um respeito às regras, né, dentro dessa sociedade eclesiástica que nós chamamos de igreja. E aí, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o texto que nós estamos repetindo, né? Sendo assim, se nós cumprirmos estas recomendações bíblicas, nós estaremos observando a ética cristã, né? E particularmente a ética ministerial. Nós observamos que o obreiro, né? Ou o pastor, ou o líder, aquele que trabalha com a igreja, nós vimos na aula de liderança o comportamento ético, o comportamento dentro da igreja, com os membros da igreja. Então, essa ética cristã, ela também nos leva a meditar nesta situação de respeitarmos, né, uns aos outros, não só eu como pastor, mas os membros, eu tentar mostrar para eles que eles são importantes, que é inclusive uma das funções do guia ou do líder, como nós vimos, né? Então a ética faz com que você se aproxime de todos os membros, independentemente de gênero, no caso masculino ou feminino, moças, rapazes, senhoras, senhores, idosos, idosas, crianças, você ter o mesmo padrão de contato, o mesmo padrão de relação, você ser uma pessoa ética,
Quando nós dizemos que a pessoa é uma pessoa que não tem ética, é exatamente isso, a pessoa que não se comporta como tal. E aí, quando falamos em ética, eu quero deixar aqui, abrir um parênteses, a ética propriamente dita, aquela que nós deixamos lá atrás, como padrão de comportamento, como ciência que mostra os princípios, os valores de comportamento dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, nós podemos observar que em todas as profissões, principalmente as profissões que lidam diretamente com a pessoa humana, existe uma ética profissional. Observem que você tem ética médica, você tem a ética entre a enfermagem, né? Você tem a ética dessas profissões, você tem a ética militar, os militares têm uma ética. Então, em todos os setores das atividades humanas, existe uma ética a ser cumprida, a ser observada, que diz respeito ao comportamento daquele profissional em relação às suas atividades. Da mesma forma, nós temos a ética ministerial para isso, para regular ou mostrar regras para que o ministro, para que aquele que desempenha os seus ministérios estejam observando nas suas atitudes, no seu comportamento, seus comportamentos, que nada que você produza possa infringir estes comportamentos, e que essa relação seja a relação mais saudável possível, porque isso é ética cristã. Quando nós observamos a carta aos Efésios, nesse capítulo 5 que falamos inicialmente, ele nos traz um verdadeiro compêndio. Em todos os versículos desse capítulo 5, você vai observar que é ética cristã pura. Ética cristã pura. Isso com relação ao povo de Deus, em relação a toda a comunidade. Imaginem com relação ao ministério. E aí Pedro, ele fecha este assunto no capítulo 1, versículo 15, quando ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pura ética, pura ética. Então nós temos que observar, irmãos, nós que somos os ensinadores da igreja, os ensinadores dos grupos, nós precisamos ter ética, ter um comportamento padronizado pelas Escrituras. Aquela palavra que eu sempre falo, nos autopoliciarmos, né? Para que nós não venhamos a incorrer em erros, que isso produza frutos que não sejam dignos, como diz a palavra de Deus, frutos dignos de arrependimento. Mostrar que você verdadeiramente é um observador da palavra de Deus. Aí, finalmente, você entra dentro dessa ética cristã, ética ministerial, aí você entra na ética em relação à sua família, em relação à família. Você já entendeu aqui perfeitamente a relação do obreiro, né? Essa ética ministerial com respeito à igreja, com respeito àqueles da sua comunidade cristã. E aí você agora vai observar também a sua relação dentro de casa. A gente diz que a igreja é uma extensão da família. E aí a gente trazendo a igreja para dentro de casa, a família deve ser, nesse caso, uma extensão da família. Então o respeito que você usa lá, você tem que usar aqui dentro da sua casa. E em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 1 a 5,
Veja o que é que ele diz com relação ao ministro, né? Com relação àquele que detém o ministério para o exercício na igreja. No capítulo 3, Paulo estava ensinando a Timóteo, que era um pastor, um obreiro, e ele dizia assim para Timóteo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então Paulo estava mostrando a ética ministerial na família. Quando ele diz aqui que esta é uma palavra fiel, ele está mostrando, isso aqui é uma palavra de Deus. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele quer dizer o seguinte, que você desejar ser bispo, no caso ser pastor, você está desejando uma obra excelente. E se você desejar de coração, buscando conhecimento, pedindo a Deus sabedoria, Deus sabe o seu coração. E Deus sabe se você pode ou não pode exercer o bispado ou o episcopado. Aí ele mostra aqui como é que o bispo, aquele que deseja o episcopado, deve proceder. Porque ele diz assim, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então vejam as qualidades que a Bíblia exige para que a pessoa seja um pastor. Bom, baseado nessas afirmações, o que nós podemos dizer é que no versículo 5, ele diz assim, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, depois que ele dá todas as qualificações para o bispo, ele mostra o que é que o bispo não pode fazer, o que é que o pastor não pode fazer. Ou seja, não deve fazer. Por quê? Ele mostra que a família do pastor é um observador do seu procedimento. Criar os filhos com sujeição, com toda modéstia, ou seja, com simplicidade, com singeleza, manter os filhos em amor, corrigir na hora de corrigir, mas com modéstia, né, para não produzir escândalos na vizinhança. Isto é ética ministerial. Nós vimos a ética ministerial com relação à comunidade, à igreja, com relação a um obreiro para com outro obreiro, e vimos a ética ministerial com relação à família, do ministro para com a família. Vimos os ministérios e na próxima aula, por certo, nós estaremos adentrando mais profundamente na ética cristã. Esta aula de introdução é para dar uma ideia para todos os alunos do que é que nós vamos vivenciar nessas próximas aulas. Que Deus nos abençoe, que nos guarde e que tenhamos a consciência de que nós adentrarmos ao trabalho, ao ministério da igreja, é algo muito sério, que exige renúncia e dedicação. E quando falamos em renúncia e dedicação, aí está aquilo que nós falamos no início, comportamento, atitudes. E isto é ética. Que Deus nos abençoe. Amém.